Fala galera, e tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva. E hoje está comigo aqui meu amigo Wesley. Assim. É nóis. Galera, desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá saindo todo dia, às 10 horas da manhã. Comenta lá embaixo, mais 10 vídeos, compartilha esse vídeo com outras pessoas. A palavra tá com você, Wesley. Paz do Senhor, galera. Sou o Wesley Rodrigo, para quem não me conhece. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida através desse vídeo. E a palavra que eu quero trazer para vocês se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, e a gente vai dar ênfase aqui no versículo 32, tá? Que diz o seguinte, na parte B: teu servo irá e lutará com ele. A palavra que eu tenho para vocês nesse vídeo de hoje é a respeito de uma história que muitas pessoas conhecem, eu creio que você também aí conhece, que é a história de Davi e Golias. Para quem não sabe, Davi, assim como eu, era um pequeno jovem que foi ungido por Samuel e tem uma história muito bonita, muito interessante, mas o que eu quero dar ênfase aqui é na história de Davi contra Golias. Para quem não sabe, Golias era um gigante, um filisteu. Ele havia confrontado, estava ali ameaçando os israelitas e havia pedido um homem para lutar contra ele. O exército de Saul, que iria lutar contra os filisteus, ficou apavorado. Eles ficaram ali com medo porque Golias era, como diz a Bíblia, era gigante. Ele tinha 2,90 metros, quase 3 metros de altura. Assim a Bíblia vai nos falar. E os filisteus haviam ameaçado, haviam colocado ali Golias de linha de frente para tentar derrotar os israelitas. Os israelitas, vendo o tamanho de Golias, vendo ali a armadura dele, a postura dele, a forma como ele era, ficaram com medo. E isso durou 40 dias. Golias ia até lá, confrontavam, pediam um homem para lutar contra ele, só que os israelitas ali estavam completamente com medo. E Davi, ele era o caçula dos seus irmãos. O pai de Davi havia pedido para ele levar alguns mantimentos aonde os irmãos estavam ali acampados, juntamente com o exército de Saul. E Davi vai, porque Davi era obediente, e vai levar esses mantimentos. Chegando lá, Davi chega bem no ponto, chega bem na hora em que Golias, mais uma vez, chegava e gritava: quem é o homem? Cadê um homem para lutar comigo? E o que eu quero falar aqui, resumindo, aqui até a gente chegar nesse ponto, o que eu quero falar aqui para vocês é a respeito da ousadia, da forma como Davi ele vai enfrentar esse gigante. E isso pode ser muito útil para a sua vida. Isso que aconteceu lá atrás pode ser utilizado nos nossos dias de hoje, porque muitas das vezes nós iremos passar por situações, passaremos por momentos difíceis em que no nosso olhar é como um gigante. Davi era o menor, Davi era o caçula, Davi era pequenininho, Davi tinha razões suficientes para não enfrentar aquele gigante, porque era maior que ele. Mas nós, como nós estamos em Jesus, quando nós estamos em Cristo, o gigante pode parecer grande, a luta pode parecer grande, porém o nosso Deus é maior. E é isso que eu quero te falar nesse vídeo. Eu quero te trazer aqui alguns aspectos que nós podemos aprender com Davi para enfrentar os gigantes do nosso dia a dia. Como eu disse, Davi chegou bem na hora ali no acampamento onde o exército estava, em que Golias estava novamente pedindo: onde está um homem para me enfrentar? Cadê um dos israelitas para me enfrentar? E Davi era atento, porque Davi estava olhando, estava observando o que estava acontecendo ao seu redor. Nós precisamos ser atentos para o que está acontecendo ao nosso redor, porque nós não podemos ir para uma batalha sem saber aonde nós enfrentaremos essa luta, aonde nós enfrentaremos essa guerra. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, e é justamente isso que Davi faz. Davi estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. E aí ele observa aquele momento, observa que Golias estavam ali tentando confrontar os israelitas e pergunta, se questiona, quem que é aquele ali que está confrontando, que está ameaçando o povo de Deus? Davi poderia ser pequeno na sua estatura,
mas a sua fé era muito grande, a sua fé era enorme, a sua fé não tinha dimensões. E muitas das vezes você pode olhar para dentro de você e dizer: ah, eu sou pequeno, mas você tem que acreditar no Deus ao qual você serve, que é maior do que a sua luta. E Davi, outro ponto que a gente pode acrescentar aqui, Davi era disposto, Davi era ousado. Porque os israelitas ali, nenhum deles, todos eles tinham postura de ser lutadores, de ser batalhadores, eram fortes, eram valentes, tinham estaturas grandes, porém nenhum deles teve a coragem de simplesmente ir lá enfrentar Golias. Por quê? Porque na cabeça deles, na visão deles, aquele gigante era maior do que eles. E talvez ali tinham pessoas, pode até ser, com um pouco menor que Golias, poderia ter armaduras suficientes, porque era um exército inteiro para enfrentar um gigante. Mas ninguém teve coragem, só Davi que teve a ousadia e a coragem de enfrentar esse gigante. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando nós temos Deus, nós não olhamos para o tamanho das circunstâncias, nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos e miramos no objetivo. E é isso que Davi fez. Ele chegou e falou assim: olha, tem um gigante tentando ali acabar com o povo de Deus. Mas, vamos dizer assim, como um ditado popular: mexeu com o povo de Deus, mexeu comigo. E Davi então se dispõe a enfrentar esse gigante. Só que o que acontece? Muitos ali olharam para Davi e falaram assim: olha, você não tem condições de enfrentar esse gigante. A sua estatura, a sua armadura, o jeito que você é, as suas condições não te dão força para você enfrentar aquele gigante. Olha o tamanho daquele gigante e olha o seu tamanho. O que eu quero te dizer é que vai ter pessoas na sua vida que vão dizer o seguinte para você: olha, o problema é grande, a situação é muito grande, as circunstâncias não estão ao seu favor, então desista, pare. Para que você vai enfrentar um gigante? Para que você vai enfrentar um problema que é maior que você? E o que eu quero te dizer nesse vídeo é o seguinte: creia, acredite no Deus ao qual você serve, tenha fé no Deus ao qual você serve. Foi isso que Davi fez. Davi teve ousadia, Davi também teve fé. Ele disse: o Deus a qual eu sirvo me ajudará a enfrentar aquele gigante. E lá vai Davi. Davi pede permissão para Saul para enfrentar. É interessante aqui que Saul ele vai dizer para Davi que a sua estatura, tudo mais, não dava condições dele enfrentar esse gigante. Mas o que ninguém sabe é que Davi pastoreava as ovelhas. E quando ele pastoreava as ovelhas de vez em quando ficavam em perigo. E o que ninguém sabia é que Davi já havia enfrentado o urso e já havia enfrentado o leão. Só que Saul não sabia disso, o exército não sabia disso, Golias não sabia disso. Deixa eu dizer uma coisa: talvez ninguém saiba das suas pequenas lutas, talvez ninguém saiba dos pequenos momentos que você passa que Deus te deu vitória. Mas fique tranquilo, porque isso não é para você mostrar para ninguém. Talvez as pequenas lutas sejam só para você se preparar para grandes lutas que virão na sua vida e para grandes vitórias que Deus te dará. Olha só, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou várias situações que prepararam ele para esse momento, para enfrentar um gigante. Para quem havia enfrentado o urso e leão, um Golias na vida dele era simplesmente mais uma luta, mais uma situação que Davi falou assim: eu, em nome de Deus, vou lá e vou enfrentar essa situação. O mais interessante aqui é que Davi ele não vai utilizar a armadura do exército, ele não vai pegar a espada do exército, não vai pegar o escudo do exército. Davi vai utilizar aquilo que ele sabe manusear. E o que é? Ah, Wesley, era uma espada? Era um cajado? Era uma arma? O que era? Não, era uma alforge. O que é isso? Era como se fosse um estilingue nos dias de hoje, vamos assim dizer. E era a armadura que Davi tinha para derrotar aquele gigante. O mais interessante de tudo é que muitas das vezes as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, a armadura que ele utiliza, a arma que ele utiliza não vai dar certo para derrotar o gigante na vida dele. Só que a arma que você tem, a armadura que você utiliza, só você sabe como utilizar. Se a gente olhar aqui um pouquinho antes dele escolher a armadura dele, Saul vai falar para Davi utilizar a armadura que era para Saul. Não queira utilizar
armaduras que não são suas. Não queira utilizar métodos que não são seu. Não queira utilizar formas e maneiras que não foi aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus pediu para você utilizar. Quando Davi veste a armadura que era de Saul, a armadura é pesada, a armadura é desconfortável, a armadura ela não serve em Davi. Por quê? A armadura não era para Davi, a armadura era para Saul. Se Davi tentasse enfrentar o gigante com a armadura de Saul, ele seria derrotado. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: confie em você, confie na armadura que Deus te deu, confie na arma que Deus te deu e colocou nas suas mãos. Ah, Wesley, eu só tenho a minha oração, só tenho a minha fé, só tenho a minha forma de ser, a minha forma de vestir. Então utilize isso na sua vida. Utilize aquilo que Deus te proporcionou, aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não queira ser como outra pessoa, não queira agir como outra pessoa. Davi, na hora de enfrentar o problema, agiu como Davi e não agiu como Saul, não agiu como o exército israelita. Davi ali se posicionou como Davi, como servo de Deus. E lá vai, pega o choro e Davi vai utilizar outra coisa muito interessante aqui. Ele vai até o riacho e pega 5 pedras. Para quem olha de fora, fala, esse garoto tá de brincadeira. Tava ali, ousado, falou que ia enfrentar esse gigante, mas olha o tamanho dele, olha a arma que ele está utilizando e agora ele pega 5 pedrinhas para enfrentar esse gigante. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa. Confie naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus colocou nas suas mãos 5 pedrinhas, se Deus colocou na sua mão apenas uma pequena arma, confie que ela fará grandes coisas. Davi sabia como manusear o alforje. Davi sabia o momento exato, Davi sabia a velocidade, Davi sabia manusear aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Saiba manusear, saiba utilizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Saiba utilizar aquilo que Deus colocou na sua vida. Wesley, eu não sei como fazer para levar a palavra de Deus, eu não sei como utilizar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Ei, se você só sabe falar da palavra de Deus, então fale. Se você só sabe cantar, então cante. Mas confie naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Confie que Deus fará grandes coisas na sua vida através daquilo que Ele te deu. Lá vai Davi. E Golias olha para aquela situação, olha para Davi e fala assim, tá de brincadeira. Um exército inteiro aí e vem um pequenininho, um caçulinha, um tocozinho para me enfrentar. Mas o que Golias não sabia é que a arma de Davi parecia pequena aos olhos dele, mas o Deus que estava com Davi era maior do que ele. Davi sabia manusear a arma dele. E Davi sabia qual era o ponto exato, sabia a velocidade exata, sabia o momento exato e o local exato onde a pedra deveria acertar Golias. E Wesley, como é que ele sabia disso? É que Davi confiou em Deus e Davi confiou naquilo que Deus colocou na mão dele. Deixa eu te dizer algo, você precisa saber administrar, você precisa aprender a manusear aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque se Davi não soubesse utilizar a arma que ele estava ali para enfrentar Golias, talvez ele não teria derrotado. Então você precisa pegar aquilo que Deus colocou nas suas mãos e ir trabalhando com aquilo. E ir simplesmente administrando, e simplesmente crescendo, buscando cada vez mais. E eu tenho por mim que Davi muitas das vezes foi treinando com a forja, porque senão ele não saberia aonde acertar Golias. Então, a arma que Deus te deu não é para você ficar guardada. A arma que Deus te deu não é para você simplesmente guardar ela, não. Vai treinando, vai buscando, vai ensaiando, vai testando, vai olhando e falando assim, olha, é desse jeito, é dessa forma. Se a sua oração é a arma que Deus te deu, então ore. Não se contente com um dia de oração, com um momento de oração, ore mais. Se Deus te deu o dom de cantar, que você busque mais como aperfeiçoar o dom de cantar. Se Deus te deu o dom de você pregar, não fique apenas num versículo, busque cada vez mais a palavra. Que quando você tiver que enfrentar uma batalha, quando você tiver que enfrentar alguma situação, a arma que Deus te deu te dará forças, ela te dará livramento, te dará vitória para você enfrentar o gigante da sua vida. Ali Davi vai e acerta bem na cabeça de Golias. E é mais interessante
que Golias ele zomba da arma que Davi está utilizando. Mas é muito mais interessante o que Davi diz para Golias. Davi vai dizer o seguinte: você pode vir com arma, com espada, com flecha, com tudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, quando a luta vier na sua vida, quando momentos difíceis vier na sua vida, não se esqueça quem está contigo. Não se esqueça quem te capacitou. Não se esqueça quem te escolheu. Não se esqueça daquele que te dá forças para você lutar. E é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor Deus. Como eu disse bem no começo desse vídeo, às vezes as circunstâncias à nossa volta não são favoráveis. Mas o Deus que te escolheu para você lutar te dará forças para você prosseguir. Não se esqueça disso. Não fale, eu tenho a força. Não, é Deus quem te dá força para você lutar. É Deus quem te dá força para você prosseguir, para você enfrentar o gigante. E é isso que Davi faz. Ele fala assim: eu posso não ter condições, posso parecer pequeno. As pessoas à minha volta podem julgar, podem falar, essa arma aí não vence gigante. Mas eu creio no Deus dos Exércitos que me dará vitória, que me dará forças para enfrentar. E lá vai, uma pedrinha, mas apenas ela estava mirando no objetivo, que era Golias. E a pedra acerta Golias. E Golias cai e ali ele é derrotado. E Davi vai, simplesmente chega mais próximo, porque ali Golias já havia caído, não era mais tão ameaçador. Os filisteus e os israelitas olham aquilo admirado, porque nunca imaginaram que alguém tão pequeno poderia derrotar alguém tão grande. E Davi vai, pega, corta a cabeça de Golias, pega a cabeça de Golias e diz: eu venci em nome do Senhor dos Exércitos. E deixa eu te dizer o seguinte: a luta pode parecer grande, pode ter um gigante na sua vida, pode parecer que você não consiga vencer, mas quando você derrotar esse gigante, você vai derrotar em nome do Senhor dos Exércitos. É muito interessante porque no mundo atual, geralmente é o maior que domina o menor. Mas nessa situação, na história de Davi, o menor estava dominando o maior. Acredite, creia que você é capaz. Você pode parecer pequeno, a luta pode parecer grande, mas o seu Deus é maior. Eu não sei a situação que você está passando. Talvez, quando você ver esse vídeo, você esteja num momento muito difícil. Talvez, quando você ver esse vídeo, você se ache como Davi. Fala, eu sou pequeno, eu sou menor, as pessoas dizem que eu não sou capaz. Eu tenho tantos problemas para enfrentar. Mas olha, faça como Davi. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu objetivo. Aonde você quer chegar, aonde você quer ir, aonde você quer, qual é o caminho que você deve prosseguir. Davi, se ele não tivesse a fé, se ele não fosse obediente, se ele não fosse ousado, se ele não cresce no Deus a qual ele servia, ele jamais seria derrotado. Então, creia, acredite que você pode enfrentar esse gigante, que você pode enfrentar o gigante da sua vida. Talvez o seu gigante seja um problema na família, seja um problema com os amigos, no trabalho, seja um problema no seu relacionamento, seja um problema financeiro, mas creia que você pode enfrentar sim esse gigante e que ele não é maior do que o Deus que você serve. Creia nessa palavra, acredite e lembre-se, as circunstâncias parecem não ser favoráveis, mas se você mirar no objetivo, você vai conquistar a vitória. Creia nisso, que após você assistir esse vídeo, você tenha a ousadia de Davi, tenha a coragem de Davi, tenha a fé de Davi. Saiba utilizar as armas que Deus colocou na sua mão. E eu tenho certeza que você vai conquistar a vitória. Apenas creia nisso, que em Deus, em Cristo, você é mais do que vencedor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Galera, então é isso aí que nós temos para deixar para vocês, tá bom? Wesley, muito obrigado. Deus abençoe a vida sua. Tamo junto. E galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você perder um vídeo que tá saindo todo dia, às 10 horas da manhã. Compartilha esse vídeo com as pessoas, comenta lá embaixo mais 10 vídeos. E é isso aí. Fique com Deus, até mais, valeu! E fui!